Bom dia a todos os alunos do terceiro A, B, C, do Colégio Estadual João Carneiro, né? Nós estamos produzindo o terceiro vídeo, né, para o mês de outubro e espero estar colaborando aí com vocês. Dessa vez a gente tentou mastigar, colocando as questões, os textos em anexo. E qualquer dúvida, né, vocês têm aí o WhatsApp, pode estar chamando aí que é pra gente auxiliar, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar fazer um vídeo aqui de 10, 12 minutos, para não cansar muito a atenção de vocês. Vamos ver se a gente seja o mais claro possível. Então olha aqui, ó. Esse aqui é a atividade número 3, mês de outubro, né? Eu chamei a atenção aqui, responda no caderno somente as respostas, tá? Não precisa copiar o enunciado. Vocês responda apenas as respostas no caderno, tá bom? Então os conteúdos abordados são força elétrica, campo elétrico, o gráfico da força elétrica, do campo elétrico e alguns exercícios, né, a diferença de potencial. Eu vou estar explicando aqui, tentar explicar um pouco aqui para vocês isso aqui. Eu coloquei alguns links aqui para ajudar no melhor entendimento aí dos assuntos aí, para vocês melhorar o entendimento, tá bom? Então aqui, ó, questão VOF, a primeira, fala sobre a força elétrica, a lei de Coulomb. Eu vou estar explicando lá no texto em anexo. A segunda questão vem falando assim aqui sobre o campo elétrico. Então o texto também tá lá, tá em anexo lá também, que eu deixei, tá bom? Essa daqui é para marcar a correta. A terceira também um texto em anexo que eu deixei lá, falando sobre o raio, relâmpago e trovão. Também está lá no texto em anexo. A quarta também, baseado no texto em anexo, sobre a diferença de potencial. E a quinta questão, eu coloquei aqui um desafio, né? Eu coloquei um exercício resolvido sobre a lei de Coulomb, fala sobre a força elétrica, né? E aqui eu coloquei para vocês tentarem aqui, é de marcar X, mas quem puder tentar resolver é só substituir os dados, tá? Dos dados que estão sendo pedidos. Então aqui rapidinho aqui eu vou estar explicando aqui o texto em anexo. Opa. Aqui. Então o que vem a ser a lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb fala sobre a força elétrica. E essa lei fala da a força de interação entre as cargas. Então nós temos aqui, ó, cargas de sinais iguais, positivo e negativo. Negativo, as forças são repulsivas, tá vendo? E carga de sinais diferentes, positivo, negativo, as forças são atrativas. A expressão matemática que relaciona a interação das cargas é essa daqui. Tá vendo? A carga Q1 interage com a carga Q2. Com a distância ao quadrado, nós temos a força. Então a força ela tem uma relação direta com as cargas, né? E tem uma relação inversa do quadrado com a distância. Tá vendo? Aqui está multiplicando o numerador, né? Com relação à força. E a força com relação à distância, tá havendo uma divisão. Então a gente chama aqui essa relação de relação direta com as cargas e a relação inversa com a distância. Então o gráfico não é uma reta, o gráfico é uma hipérbole. Tá vendo? Nós temos uma hipérbole. Eu até peguei aqui para mostrar para vocês uma hipérbole aqui na internet. Vou mostrar aqui.
Então, ó, isso aqui é uma hipérbole, ó. O eixo X, o eixo Y. Então o gráfico tem esse formato aí, ó, tem esse decaimento aqui, ó. Ele não toca nem no eixo horizontal, nem no eixo vertical. Forma esse Uzão aí aberto, né? Essa curva aberta. Essa função é a função 1 sobre x, tá? Então essa é a hipérbole. Então, tanto o gráfico do campo elétrico, da força elétrica e do campo elétrico, eles têm esse formato aqui, ó, tá? Então, voltando aqui, ó, esse aqui é o gráfico da força elétrica com a distância. Olha lá, ele não toca no eixo da força e ele também não vai tocar aqui no eixo da distância, tá? O outro texto em anexo é o campo elétrico. Aqui, o campo elétrico, para vocês entenderem o campo elétrico, ele faz um papel de transmissor nas interações elétricas. Então, olha essa imagem aqui para ajudar vocês a entenderem sobre o campo elétrico. Então, a lei de Coulomb, ela fala da interação entre as cargas, né? Positivo atrai, aqui acontece repulsão, expressão matemática, né? Aqui no outro slide aqui. Aqui, essa figura aqui, ó, lá no texto em anexo tem ela também. Quando as cargas positivas, elas criam um campo saindo. Isso aqui são chamadas linhas de força. Carga negativa, elas criam um campo entrando. Linhas radiais entrando, tá? Positiva saindo, negativa entrando. E o campo elétrico, a expressão é bem simples, ela é a força dividida pela carga. Então, olha só, para vocês entenderem a força e a interação entre as cargas. O campo elétrico, para vocês entenderem, a gente vem aqui na mecânica, todo o corpo cria um campo. Nosso planeta Terra cria um campo, chamado campo gravitacional. Os corpos em volta do planeta é atraído por uma força, a gente chama de força-peso ou força gravitacional, né? A gente estuda lá no primeiro ano. E assim como a Terra cria um campo gravitacional, o campo é sempre atrativo, sempre voltado para o centro do planeta. O campo elétrico, a carga positiva, como eu falei, cria um campo saindo e a negativa um campo entrando. Então essa carga aqui, ó, Q maior que zero, ela cria um campo saindo, tá vendo? Aqui não colocou a setinha, mas o campo dela é saindo. Então, como é que a gente sabe que essa carga está criando um campo? Através de uma força que age aqui na carguinha. A gente chama essa carguinha aqui carguinha de prova. A carga de prova, ela prova que esse corpo está criando um campo. Se tem uma força agindo nessa carga, é porque tem um campo aqui em volta dela. É essa a ideia, entendeu? Deixa eu ver na figura aqui, ó. Olha só essa figura aqui, ó. Essa carga, ela cria um campo. A existência, para mim saber se ela está criando um campo, é só colocar uma carguinha de prova. Aí você vem cá e coloca a carga de prova ou carga de teste. Se tem uma força agindo nela, é porque ela está criando um campo. Olha, a força é para lá, né? Carga negativa atrai as positivas. E o campo da carga negativa é entrando, tá vendo? As linhas do campo da carga negativa entrando. Então a ideia é essa. Campo é algo que o corpo cria. O planeta Terra cria um campo gravitacional. As cargas elétricas criam um campo elétrico. E as carguinhas de prova são a prova, né, de que esse campo existe. Se tem uma força agindo nelas, é porque o campo existe. Tá bom?
Aí aqui tem duas cargas se interagindo aqui, ó, que é a positiva e a negativa, ó. O campo de uma sai, a outra entra, aí forma essa configuração aí, tá bom? Então vamos voltar lá nos textos em anexos. Aí aqui eu deixei esse texto falando sobre o campo elétrico, esse outro aqui. Aí tem uma questão lá abordando sobre essa figura aqui, ó. Então veja bem, ó. Respondendo lá, essa carga positiva cria um campo saindo, né? E essa carguinha aqui é a carga de teste. Ela prova que essa carga aqui cria um campo através dessa força. Se tem uma força agindo aqui é porque ela está criando um campo, tá bom? Ó, o campo dela é saindo e no caso aqui a força é de atração, né? Carga de sinais diferentes. E vocês podem ver que o campo e a força ela tem sentidos contrários, mas a direção é a mesma, tá vendo? Então, ó, a força e o campo, a direção aqui é a mesma. Agora os sentidos são contrários, tá bom? Vocês fazem essa observação. A expressão matemática ela relaciona as duas cargas, né? E o gráfico do campo elétrico é também parecido com, eu separei aqui para vocês verem. Deixa eu ampliar a figura aqui. Aqui, ó, do campo elétrico é parecido com a da força elétrica, é uma hipérbole, ó. Ela tem uma relação direta com as cargas e uma relação inversa com a distância. O eixo não toca nem o eixo do campo, nem o eixo da distância. Então, esse é o gráfico do campo elétrico. Então, voltando aqui no texto. Então, eu falei aqui para vocês, né, da carga positiva cria um campo saindo, negativo um campo entrando. Aí tem uma outra questão lá, falando sobre o raio, o relâmpago e o trovão. Nosso tempo aqui tá meio curto, mas já... E aí eu perguntei lá o que é a diferença de raio, relâmpago e trovão. Eu coloquei aqui, tem um slide aqui, que eu separei aqui para vocês. Ixi, agora eu perdi o slide do raio aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, o raio ele dá a ideia de descarga, tá? O raio dá a ideia de descarga. O relâmpago significa o clarão. E o trovão é o barulho. Então, aqui no slide seguinte, tem essa figura aqui. Escaneei aqui para vocês, ó. O raio significa a descarga em si, ó. O ar, no caso aqui a atmosfera, ela seria como se fosse um fio condutor, escoando essas cargas das nuvens carregadas até o solo. O raio pode acontecer de nuvem para nuvem, de nuvem para o solo ou do solo para a nuvem, tá? E aí, como elas produzem aqui um aquecimento aqui, ó, na atmosfera, aí produz aqui o clarão. É como se estivesse batendo uma pedra com a outra, né? Aí forma as faíscas, né? Não é assim que a gente acende o fogo? Então aqui da mesma forma, essas descargas passando aqui em alta velocidade, ela produz um aquecimento grande na atmosfera e produz o clarão, que é o relâmpago. E o trovão é a expansão do ar. Ela aquece o ar, quando o ar expande e forma dá a formação do som estrondoso, né? Então, esse exercício, né, eu pedi lá para vocês colocar a diferença do raio, relâmpago e o texto. Esse texto aqui tem a resposta aqui, tá bom? Então, a última questão lá falando sobre o potencial elétrico. O potencial elétrico, para vocês entenderem, ou diferença de potencial, que é DDP,
Diferença de potencial, mesma coisa que tensão, voltagem, tá? São nomes populares aí que tem o mesmo significado. Então, para vocês entenderem aqui, ó, tem dois copos aqui, ó. Um copo tá mais cheio, mais vazio. Então tem uma diferença aqui, né? Diferença de água, de quantidades aqui, ó. Quando você coloca um cano ligando os dois, ocorre um fluxo de água aqui até que eles se equilibram, correto? Nas cargas é a mesma coisa. Imagina que esse copo é uma quantidade de carga aqui e esse outro uma outra quantidade de carga. Quando você coloca um fio condutor, as cargas escoam do maior potencial, que a gente chama, o que tem maior acúmulo de carga, para o que tem menor acúmulo de carga. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui a tomada aqui, ó. Nós temos aqui a tomada de 110 ou 220. Um ponto aqui do fio tem um potencial de 220 e aqui o potencial nulo. O potencial nulo é zero, né? Então, como ocorre esse potencial, imagina a caixa d'água cheia aqui, ó, de cargas. Então, quando você liga um aparelho, ocorre o escoamento de carga que passa por esse aparelho e faz ele funcionar. Então, o aparelho, para funcionar, tem que ter essa diferença de potencial. Um potencial nulo e um potencial, no nosso caso aqui é 220. Em alguns outros estados é 110, tá? Eu até coloquei um texto aqui, mas não coloquei em anexo lá não. Só para mostrar para vocês que a diferença de 220 para 110 não há diferença técnica entre as duas tensões, tá bom? A maior parte do Brasil utiliza 110, mas é por motivo de segurança, tá? Porque o 110, se sofrer um dano, ele não causa tanto problema, né? Nós não temos tantas consequências no corpo humano. O 220 pode matar. Então, pessoal, o nosso vídeo aqui já está se esgotando aqui. Vocês tentem fazer lá as questões, tá bom? E qualquer coisa a gente vai estar auxiliando aí. Então, obrigado aí pela atenção. Esse vídeo, essa última questão aqui foi um desafio. Vocês tentam substituir as duas cargas aqui, ó. Aqui essa matemática da lei de Coulomb substitui a distância, leva o quadrado, faz a multiplicação, divisão, tenta chegar no resultado aí. E essa daqui é o desafio. Eu coloquei a expressão, os dados. Vocês tentam fazer. Eu coloquei links também que ajudem a resolver. Qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Obrigado e valeu aí pela atenção.